Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando agora aí no nosso canal. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta madrugada, né? Eu estou gravando, já passa das 3 horas, mas você vai ouvir certamente pela manhã. Um bom dia para você, amigo, uma boa tarde e uma boa noite. E nessa hora eu quero deixar uma palavra para a sua meditação no livro de Levítico, capítulo 20, que fala: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que os filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel da sua descendência a Moloque, certamente morrerá o povo da terra, o apedrejará. Versículo 4 fala: E se o povo da terra de alguma maneira esconder os teus olhos daqueles homens, qualquer, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar. Versículo 6 fala: Quando alguém se virar para os adivinhadores e escarnecedores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Versículo 10 fala: Também o homem que adulterará com a mulher de outro, havendo adultério com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Amém, amados? Eu vou ler até aqui. Essa palavra é muito forte. Deus está se referindo ao povo de Israel, né? O povo de Israel estava no Egito, né? Eles estavam no Egito, né? Saíram do Egito logo após, mas o Egito não saíram deles. Então eles continuaram com essas práticas, né? Embora eles conhecessem a lei do Senhor, continuava praticando coisas erradas. Então Deus estava aqui irado, aborrecido com o seu povo. E aqui nós vamos fazer um comentário em cima dessa palavra que fala: Antigamente não tinha lei, aí Deus os criou. A lei estabelecia o que era pecado e a gravidade de cada pecado. Levítico 20. Então, Levítico 20 está falando acerca de diversos tipos de pecado, né? E a lei ela veio para combater esse tipo de coisa e para ensinar o homem a direção certa que o homem tinha que seguir. O título dessa palavra de Levítico fala as penas de diversos crimes. Então, antigamente os homens não conheciam a lei do Senhor, né? Então eles mesmo praticavam a sua lei, a labra subierga, por conta própria. Eles faziam aquilo que eles achavam que era certo. Então Deus, através de Moisés, Deus trouxe a lei e os seus mandamentos para que esses homens fossem orientados, fossem conduzidos de forma certa, né? Conduzido a fazer as coisas certas, a agradar a Deus. Então o livro de Levítico tá mostrando que o povo de Deus, né, estava se rendendo a outros deuses em práticas erradas, e Deus estava mostrando não só para ele, mas para aqueles que se encontravam cego, que aquelas práticas eram erradas, né? E nessa hora nós vamos falar muito a respeito das leis, né? Como Deus orientava o seu povo no passado, né? Embora hoje a gente esteja na graça, né? Mas no passado havia uma forma de Deus conduzir o seu povo, né? E a lei ela aponta para Cristo, né? Tudo que o Velho Testamento relata, fala, aponta para Cristo, aponta para os dias de hoje. Né? E aqui fala: havia um pecado que eram punidos com a morte do transgressor. Levítico 20, 9 e 10. Então, havia pecado na época, né? Que esses pecados eram pecados de morte, né? Está escrito aqui: se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, né? Então, esse pecado aqui, eu estou lendo só o 9 e o 10, só dois tipos de pecado da época, né?
E esse pecado aqui não tinha como os homens fazer uma expiação, porque antigamente os pecados dos homens eram perdoados através de sacrifício de animais. Eles doavam, levavam para o templo, né? Apresentavam ao sacerdote uma rolinha, um animal maior, um boi, um cordeiro, uma ovelha sem mancha, sem mácula, né? Mas, porém, nesse tempo também havia pecado, conforme a lei, que era para a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adulta terão que ser executados. Então, esse tipo de pecado aqui, eles morriam apedrejados, tanto o homem como a mulher. Se fosse pegado num ato de adultério, né, de prostituição, de pecado, né, o homem que se deitava com outra mulher, aqui, né, no tempo da lei, eles eram executados vivos, apedrejados vivos. Não tinha perdão. Aí aqui fala, porém, pecados menos graves, Deus providenciou o sacrifício de animais para o perdão do pecado. Esses pecados, as pessoas não ficavam limpas, mas eram cobertas. Então, existia alguns tipos de pecado aqui no tempo da lei, que eles sacrificavam alguns animais, né? Mas os pecados, eles não ficavam limpos, mas o sangue do animal, que o sangue é vida, né? Cobria, né? Cobria o pecado dessas pessoas. Levítico 5:13 fala, assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. A palavra propiciação significa ação com que procura agradar a Deus e conseguir seu perdão. Então, esses homens e essas mulheres, essas pessoas que estavam conhecendo a lei, se aproximando de Deus, a lei ia lhe mostrando o caminho que eles iam seguir, né? Deus queria, através da lei, conduzir o homem, conduzir a mulher pelas veredas da justiça, conduzir o homem e a mulher para que eles andassem de forma certa. É por isso que Deus deixou escrito nas tábuas da lei os 10 mandamentos, né? Que hoje em dia, no Novo Testamento, né? O Velho Testamento é 39 livros e o Novo Testamento é 27 livros. E nesses 27 livros, o novo mandamento do Senhor se resume em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo, né? Então, aqui no Velho Testamento eram 10 mandamentos e esses homens tinham que cumprir piamente, né? Tinha que cumprir um por um. Aí aqui fala, porque o sacrifício de animais, né? O comentarista está falando porque havia sacrifício de animais. Hebreus 9, 13 e 22. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então tinha que ter esse sacrifício, né? Tinha que passar por esse processo todinho. Toda vez que um homem, que uma mulher pecava, eles iam, levavam um animal de porte pequeno ou de porte grande, conforme as suas condições financeiras, levavam no templo, apresentavam o sacerdote, né? E aquilo ali, para eles, era muito constrangedor, porque assim, a gente comete muitos pecados, muitas falhas, muitos erros, né? E toda vez que eles cometiam um pecado, uma falha, um erro, ele levava um animal, né? E Deus teve que modificar, né? Que hoje em dia, nós temos acesso a Deus através do sangue de Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito, né? Porque esse sacrifício aqui estava sendo
para que o homem tivesse uma direção, para que o homem pudesse fazer as coisas certas, só que não estava sendo suficiente, porque o homem pecava demais, cometia muito pecado, né? Aí aqui fala, os sacrifícios feitos com animais no Antigo Testamento eram substitutivos, propiciatórios, expiatórios e remissos. O primeiro, substitutivos, o animal estava substituindo o lugar do pecador. Então, todo animal que era oferecido ali no holocausto, que era colocado no altar, ele estava no lugar do pecador. Ele estava no lugar da pessoa que tinha cometido o pecado. Tinha que ter derramamento de sangue para ter remissão, para que aquele homem, para que aquela mulher fosse perdoado. Aquele animal morria no seu lugar. Propiciatório. Deus se fazia propício. O propiciatório, o próprio Deus se fazia propício, né? Era o lugar que Deus se fazia propício, ele aceitava, né? Ele se fazia presente naquele momento e ele aceitava a oferta, o sacrifício que era colocado ali no altar. Expiatórios, pagar a dívida de alguém, né? Então, esse sacrifício desses animais era uma dívida que era paga, né? Era um pecado que era apagado, era um pecado que Deus ficava de lado, Deus perdoava através da morte daqueles animais. Remissos, paga o resgate, libertar a pessoa cativa do pecado. Então, a palavra remisso significa pagar o resgate, libertar a pessoa, o cativo do pecado. Então, tudo isso acontecia no Velho Testamento, né? É importante a gente conhecer, é importante a gente ficar bem informado de como a lei do Senhor, os princípios, de como tudo se iniciou, de como tudo começou e de como tudo se encontra hoje em dia, né? Hebreus 9, 13, Hebreus capítulo 9, versículo 13, 22, fala, porque se o sangue dos touros, como eu falei, né? Se o sangue dos touros, dos bodes e as cinzas de uma novilha espargidas sobre os imundos os santificava, quanto à purificação de carne, né? No 22:1 fala, quase todas as coisas segundo a lei se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão é perdão, então só tinha perdão no Velho Testamento, né? Se tivesse sacrifício de animais. Então, todo homem, toda mulher, como eu falei, tanto rico como os pobres, grandes e pequenos, quando eles cometiam qualquer tipo de pecado, eles iam lá e ofereciam animais, né? Agora vamos ver aqui na frente como era classificado cada tipo de pecado e como era feita o pagamento por esses pecados. O pagamento para que eles fossem perdoados, né? Esse sistema ele é passageiro, né? Depois passou, né? O Velho Testamento agora o Velho Testamento ficou e agora está dando continuidade à graça, né? Mas aqui nós estamos fazendo o estudo no Velho Testamento. Os sacrifícios com animais eram praticados antes da lei, né? Antes da lei, os homens já praticavam esses sacrifícios de animais, né? Mas só que eles faziam tudo descoordenado, né? Quando eles cometiam algum pecado de morte, a consciência deles pesava. Eles sabiam, né? Embora não conhecessem a lei do Senhor, mas assim, eles tinham consciência que se tirar a vida de uma pessoa não seria algo certo, né? Aí Deus apresentou a lei, orientando ele para que eles fizessem a coisa certa, para que eles se aproximassem de Deus. Gênesis 3:21 fala, o Senhor Deus fez roupas de pele e com eles vestiu Adão e a sua mulher. Então, Deus fez o sacrifício, teve que, segundo os estudiosos, haver um derramamento de sangue, né,
para vestir o primeiro homem, que foi Adão, e a primeira mulher. Por quê? Por causa do pecado deles, né? Deus teve que sacrificar o animal para poder fazer as vestes, né? Cobrir a nudez. Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, porque ele entregou as primícias, o melhor, né? Abel colocou no altar do Senhor o seu melhor, né? O seu dízimo, a sua oferta. Então Deus se agradou muito dele. E Deus quer que a gente faça o mesmo hoje em dia, a gente dê nossa primícia, o nosso melhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Não é para enricar, nem para encher o bolso de ninguém, não. É uma ordenança do Senhor, é uma lei do Senhor, né? Está escrito lá no livro de Malaquias que roubará o homem a Deus. Então a gente deixa lá no altar, coloca no altar, e aquilo que a gente planta, a gente semeia, a gente é abençoado muito mais. Gênesis 7, capítulo 7, 1, 2, fala: Então o Senhor disse a Noé: Entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Então o pecado havia se multiplicado e Deus só tinha encontrado Noé de justo, né? Embora Deus tivesse estabelecido a lei através, né, da sua palavra, os homens continuavam pecando, né? Levi com vocês 7 coisas de cada espécie de animais puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Então Deus deu uma ordem para Noé que ele levasse esses animais, né, tanto macho como fêmea, e entrasse dentro da arca. Que ele iria fazer um novo povo para ele, uma nova criação. Gênesis 8:20 fala: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então aqui a gente vê derramamento de sangue, né? Sacrifícios, né? E também quem fez sacrifício foi Abel, Noé, Abraão, Jacó, todos esses homens de Deus, todos ficaram e fizeram a vontade de Deus, né? Ficaram na orientação, né? Na dispensação do Espírito de Deus. Haviam na lei 5 tipos de sacrifício, né? Na lei do Senhor havia 5 tipos de sacrifício: holocaustos, consagração. Holocausto significa consagração. Oferta de manjares, gratidão. Era uma oferta de cereais, milho, farinha, azeite e cevado. Oferta pacífica. Era uma comunhão. Era levado um animal de porte. Esse animal era assado e comido pelos sacerdotes e ofereciam à família que levava, né? A família que levava esse animal para oferecer no altar, o sacerdote assava ele lá, preparava, comiam e também dava para que as pessoas comessem, né? Oferta pela culpa, né? Era a restauração. Eles levavam um animal, né? Uma oferta pela culpa. Oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado, pelo perdão. O animal era morto no seu lugar, né? Então a gente vê que os sacrifícios de animal aqui, eles entravam, né? Para substituir o nosso pecado, né? Em nosso lugar. Até que o Senhor Jesus veio e modificou tudo isso, né? Um sacrifício só, que é perfeito, que é o sacrifício do Senhor Jesus, né? Cumpriu a lei, cumpriu a graça, né? Cumpriu e cumpre, né? Até os dias de hoje. Então aqui nós vamos ver tipos de sacrifício, né? O holocausto, nome de sacrifício, o holocausto, né? O holocausto era uma consagração, elemento oferecido, era machos ou fêmeas sem manchas, bovino, né? Eles ofereciam pombos e rolinhas.
ocasião ou motivo. Era em um momento de adoração ao Senhor pela necessidade de consagração pessoal. Gratidão. A oferta de gratidão, a oferta dos manjares. Levítico 2. Elemento que eles ofereciam era farinha, bolos ou espigas verdes. Eles colocavam no altar como sacrifício de gratidão, esses manjares. Ocasião ou motivo. Ações de graça pelas provisões materiais, né? Que Deus proverá, que Deus mandava para eles. Comunhão. Oferta pacífica, Levítico 3, né? Elemento oferecido, né? Macho ou fêmea bovinos ou caprinos sem mancha ou defeito. Então, todo animal tinha que estar perfeito, tinha que ser sem mancha e sem mácula. Tinha que ser o melhor animal para colocar no altar para o Senhor. Ocasião ou motivo, pagamento de voto por bênção inesperada ou por gratidão e louvor, né? Promovia a amizade entre as pessoas, né? Perdão, né? Era motivo de perdão. Qual era a oferta que eles davam? Oferta pelo pecado. Eles ofereciam uma oferta pelo pecado, tá escrito, cuidado aí, Levítico 4, tá escrito aqui, Levítico 4, elemento oferecido, novilho, eram os bolos ou cabras. Ocasião ou motivo, por quebra de algum mandamento do Senhor, desobediente, por ignorância ou omissão, né? Oferta pela culpa, né? Eles queriam a restauração, alcançar a restauração através dessas ofertas. Levítico 5, 6 e 7. Elementos oferecidos. Fêmea de gado, miúdo, cabra ou cordeiro, pomba, rolinha ou farinha. Ocasião ou motivo, por algum descuidado ou má utilização das coisas sagradas, profanação, juramentos e falsos, etc. Então, o Velho Testamento ele tinha que ser cumprido piamente, né? Todas as leis. Se quebrasse uma, quebrava todas, né? Tanto que Jesus falou para aquele homem, tu já cumpriu todos os mandamentos, porém falta um, né? E ele falou, qual, Senhor? Eu já tenho cumprido toda a lei, né? Todos os mandamentos. O Senhor falou, vai e vende tudo o que tem e distribui aos pobres, né? Ou seja, desapega as coisas terrenas, desapega as coisas materiais, tira teu coração das coisas materiais, das coisas desse mundo, né? Aí aqui no livro de Levítico 20 falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, da sua descendência a Moloque, certamente morrerá o povo da terra, o apedrejará. Então aqui o povo de Deus, Israel, estava no Egito e eles haviam se corrompido, né? Então eles estavam querendo dar o primogênito, que é o primeiro filho, a Moloque. Moloque era um demônio, né? Conforme eles falam, era uma estátua que ficava sentada e na parte de baixo ela era aberta, tinha uma fornalha, né? E ali eles colocavam o sacrifício e colocavam os primogênitos, os filhos. Então Deus estava abominando esse tipo de coisa, essas atitudes aqui eram erradas, né? E havia uma penalidade, né? Porque eles estavam quebrando a lei do Senhor. Eles não foram ensinados a adorar demônios, né? Deus nos ensina a adorar tão somente só a Ele. E aqui Israel tinha ensinado, né? E aqui Israel, aliás, tinha esquecido de adorar o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor verdadeiro, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, estava adorando demônios. Aí aqui no versículo 4 fala, e se o povo da terra de alguma maneira escondeu os seus olhos daqueles homens, quando der da sua descendência a Moloque para não matar,
Então aqui Deus está repreendendo novamente a Israel, porque Israel estava com aquela atitude, com aquele comportamento. Se Israel conhecia a lei do Senhor, se Israel conhecia os mandamentos de Deus, estava agindo de forma errada, né? No versículo 5, no versículo 6 fala: quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo, né? Portanto, santificai-os e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus aqui está chamando a atenção novamente. Eles estavam adorando o demônio, estavam se prostituindo, se prostrando a falsos deuses, e Deus está falando para eles: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus está corrigindo o seu próprio povo aqui, a Israel, né? Israel já havia presenciado vários milagres que Deus tinha feito, mas Israel não se convencia disso. Por quê? Porque o seu coração já estava corrompido com as coisas do Egito. O Egito é o mundo, e o mundo ele tenta corromper os servos de Deus, e o mundo ele tenta corromper sempre a igreja do Senhor, dando propostas indecentes, oferecendo coisas, obras da carne, oferecendo coisas que desagradam a Deus, né? E nada disso Deus aprova, né? Porque Deus é um Deus bom, um Deus excelente. Deus estava sempre cuidando do seu povo, se apresentava na nuvem, na coluna de fogo, botava o anjo para guardar Israel. Israel estava virando as costas para o Senhor. Então o Senhor se encontrava muito triste aqui com eles. Versículo 10 fala: também o homem que adulterará com a mulher de outro, havendo adultério com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, nesse tempo aqui, como eu falei, era apedrejado, né? Tanto o homem como a mulher. Se fosse pego em adultérios, eles eram apedrejados em praça pública, né? Eles eram apedrejados vivo. E a vergonha, né? Que a pessoa era exposta, né? E ao homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a sua nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão e o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quanto a um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão e o seu sangue será sobre ele. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre ele. Então, esse tipo de pecado aqui é obra da carne. Deus condena severamente, né? E chama atenção, porque Deus não criou o homem para o homem viver debaixo do jugo do pecado. Tanto que outrora o homem não tinha lei, né? Não tinha lei, e Deus criou essa lei para beneficiar o homem, para trazer o homem para perto de Deus. E com o passar do tempo, essa lei foi sendo modificada. Deus teve que criar, né, um novo plano, fazer algo para resgatar o homem, porque o homem não estava, né, conseguindo cumprir com a lei do Senhor, os mandamentos, né? Então estava sendo sacrificado muitos e muitos e muitos animais para pagar o preço, a expiação, o pecado do seu povo, né? Então Deus viu que não estava resolvendo. Aí Deus foi e fez uma aliança, né? Através de Jesus, Deus fez uma aliança, né? Para que o nosso pecado fosse perdoado. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivesse acesso a Deus hoje, para que eu e você pudesse chegar a Deus, chegar diante da sua presença. Jesus teve que uma lança ser ultrapassada, seu peito, uma coroa de espinho, né? Os seus pés, morreu nu, né? Como eu já preguei sobre isso. A morte de cruz era a morte mais horrenda, era a pior morte que tinha de todas as mortes da época, né? Desse tempo aqui da Bíblia, dos mártires da época. A pior morte era de cruz, e Jesus se sujeitou tudo isso por mim amar, por ti amar, para que essa aliança, para que o homem fosse resgatado, para que o homem saísse do pecado. Deus queria
Jesus queria ligar novamente o homem a Deus e ele conseguiu, e ele fez isso. Então Jesus é o sacrifício perfeito na nova aliança, né? No Novo Testamento, na graça. Então, Jesus aqui, ele veio e cumpriu a vontade de Deus, cumpriu a vontade do seu Pai. E nós hoje temos livre acesso a estar na sua presença. Nós hoje temos livre acesso a chegar diante de Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, né? Não importa o pecado que você cometeu, se ele foi grande, se ele foi pequeno. Nesse tempo aqui havia uma punição, mas nos nossos dias atuais, se você se chegar a Jesus e pedir perdão dos seus pecados, confessar para Jesus que você está arrependido do seu pecado, ele é o teu advogado, e ele está junto ao Pai Celestial e está de braços abertos para te perdoar, viu? Jesus te ama muito, e Jesus tem um plano na tua vida, não importa o pecado que você cometeu. O importante hoje em dia, nos dias atuais, no presente século, no século 21, é que o homem se arrependa do seu pecado. Deus parou o tempo, Deus parou as nações. Deus fez com que tudo parasse para chamar a atenção do pecador, para chamar a atenção do homem, para que o homem venha se arrepender dos seus pecados, né? Quantas coisas têm acontecido que têm desagradado o Senhor, filho contra pai, pai contra filho, estupro, né? Roubo, né? Uma série de coisas, e chega diante de Deus o pecado como odor, como cheiro horrível. Diante das narinas do Senhor, o pecado do homem cheira como algo muito fedorento, algo insuportável. Então é por isso que Deus permitiu essa doença, coronavírus, parar o tempo. Deus parou tudo, Deus parou, Deus deu um basta, né? Deus quer que o homem se arrependa, quebranta seu coração. Olha para o Senhor, olha para a cruz do Calvário, o sacrifício que Jesus fez, foi tão alto o preço que ele pagou, para que eu e você tivesse aqui hoje, né? Alabraçubierga. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, né? Estava sobre ele. Todo o nosso pecado foi imputado, ficou em Jesus ali na cruz do Calvário. Jesus, ele foi 100% homem, 100% santo, nada ele pecou, ele não tinha pecado nenhum, mas ele carregou, levou o meu pecado, pagou o preço do seu pecado e pagou o preço do meu pecado ali na cruz do Calvário. Uma lança ultrapassou o seu peito, não saindo mais sangue,